pessoal, bom sem papas na língua, diretamente de Magdeburg, na Alemanha. Aqui começa a minha viagem de regresso, neste dia muito bonito, cheio de neve, aqui no campo, aqui na Alemanha rural, na parte leste, onde era a Alemanha da RDA. Pois é aqui onde começa a minha viagem de regresso para a terra do rei Carlos III. Pois bem, é hoje domingo, depois de uma live muito interessante com o João Liwa, que valeu a pena compartilhar, valeu a pena estar aqui e valeu a pena conversar com os demais moçambicanos residentes no continente europeu, aqui na Alemanha, Suécia, Noruega, Rússia, Lituânia, Estônia, outro país, Litávia, pessoal da Suécia, pessoal da Dinamarca, Noruega, Finlândia, Liechtenstein, bem, e não só, também agora há pouco tempo, colegas da República de Angola, que vieram trocar experiências, saber da nossa experiência política e do que a gente está a fazer, o que está na deixa de fazer, para que melhores dias venham para o nosso país. Vamos começar a nossa viagem, vamos fazer o percorrido, vou compartilhar convosco todos os momentos e vocês aqueles momentos bonitos ali fora. Pois bem, aqui estamos nós já a andar e a compartilhar convosco esta beldade de neve aqui da Alemanha, aqui a despedir-nos do nosso irmão João Liwa. João Liwa, a última palavra de despedida, para... Até que já faltam as palavras, porque eu agradeço imenso essa oportunidade que tive agora de estar com meu irmão Moses sem papas na língua, e também a oportunidade que os moçambicanos nos oferecem para nos escutar aquilo que a gente fala, é mesmo de agradecer a atenção que nos dão, e pronto, é mesmo thanks e kanimambo va mamana va papai Nyibongile gaya watu nyembane Nyibongile gaya Moçambique South Africa. Yeah, South Africa. Mzai, South Africa, ewen. Kunjani makwero? Yeah. Inayabuza lo. Nabuya. Nabuya bakaya man, ewen. Vamos makwero, South Africa. Manos, vocês estão mesmo bem mesmo, continua assim, eu vi os vossos relatos aí, com Mano Azevedo, que é moço sem papas na língua, irmão, continua mesmo com esse espírito de pensar e de ser, não mude. Você de Nampula também. Você de Nampula também. Nacala, Pemba. Nacala, Chimoio, Niassa, Cabo Delegado. Com muita pena, acho que em Cabo Delgado perdemos o nosso irmão, por aí. E o nosso irmão que fazia também bons lives, educava-nos, dava-nos... Xissal, né? Xissal. É triste o que essas pessoas nos fazem. E ok, vamos continuando marchando por aí. É isso, obrigado mesmo, obrigado Moçambique. Tchau. Kanimambo. Zibongile. Pois bem, continuamos nós com a nossa viagem de regresso à terra do rei Charles III. Aquele é um jardim botânico dentro de uma casa feita de vidros, mas é um jardim, tem plantas tropicais e coisas, surpresas, né? Aqui na Alemanha está um dia muito bonito, um dia de neve. Vamos continuar a andar devagar para chegar à estação seguros e salvos. Pois bem, Liwa, muito obrigado por me ter recebido. De nada, irmão, com todo o gosto. Sempre bem-vindo. É a nossa vez agora de entrar no comboio para começarmos a ir para casa. Liwa, palavras de
apreço e carinho para todos aqueles que nos seguem. Primeiro tenho que agradecer ao meu irmão Paulo Azevedo pela simpatia também que teve com a minha família. Teve com a minha família, muito bem. E do resto, o povo moçambicano, agradeço imenso pela essa ajuda que nos dão e essa força que nos dão para a gente continuar com a luta desta causa. Muito obrigado mesmo. Salane. Muito obrigado, Liwa, por fazer essa viagem um sucesso, pela hospedagem e por o trabalho que nós fazemos por nosso país. Obrigado, irmão. Obrigado. Canimambo, um abraço. Aqui. Pois bem, adeus Mandenberg. Estamos nós já a caminho da cidade de Berlim. Daqui da província, né? Desta província que era parte da antiga RDA. Pois, meus irmãos, está a fazer muito frio, está gelo. Na Inglaterra, se fosse na Inglaterra, os comboios não estariam a andar, porque para ele a situação das linhas férreas inglesas são caóticas. A Alemanha tem um sistema de transporte excelente, em tudo, quase tudo é uma excelência. Reparação, manutenção, verificação, the Deutsche Technik, wonderful. Um prazer enorme, um agradecimento a todos os meus irmãos que me apoiam, que apoiaram ou que vão continuar a apoiar vendo este vídeo e vão dando o seu like, vão contribuindo com comentários e também compartilhar. É aqui diretamente das terras da Heartland, da Deutschland, da Alemanha, que estamos de caminho a outro lado do canal da Mancha. Meus senhores, minhas senhoras, vos convido a ver estas imagens e também conversarmos um pouco enquanto viajo de regresso para a Inglaterra. Pois bem, nós vemos Donald Trump mais uma vez a reafirmar que não haverá USAID. O dinheiro da USAID já acabou. Aquela mama que a Frelimo gostava finalmente caiu, e caiu de uma maneira que eles ficaram desesperados e até que pediram ao embaixador, excelentíssimo senhor embaixador, honorado cidadão americano, para falar com o seu governo para continuar a apoiar financeiramente a máquina da tortura, da escravatura da Frelimo. Infelizmente isto não vai acontecer, que já é um bom passo. Também vimos o Mano Ventura, podemos já dizer Mano Ventura, o excelentíssimo senhor do partido Chega, quando é que foi a investidura do senhor Trump, levou na sua agenda o nome Moçambique e o que é necessário para ser feito. Vamos esperar para ver também frutos poderão vir de Washington. Gostaria muito que a próxima visita de trabalho do moço em Papai na Língua pudesse ser Washington, mas são lobbies fortes e precisam ser considerados e analisados. Mas estamos a trabalhar nesse sentido e vamos querer levar esse espírito da coligação da Aliança Democrática e do VM7 Washington. Esta viagem aqui a Berlim de facto abriu portas muito generosas e portas muito importantes. Mas o que é essencial é que ressaltar desta viagem é o espírito e a vontade e a determinação de muitos moçambicanos, e de uma maneira direta e indireta querem fazer mudança histórica e mudança de verdade. Não caringana à volta da fogueira. Aquele gajo é isto, aquele brada é aquilo, não, eu posso, aquele brada disse isto, a Frelimo é isto. Bem, como disse aquele grande amigo meu, eu gosto sempre de falar com coisas certas, aquele meu amigo meu que vive ali na Costa do Sol, que trabalha ali nos serviços de aviação na Matola, uma vila que tem uma escola de carta de condução na Matola. Por que eu falo desse exemplo de uma vila? Não é falar mal do indivíduo, não é falar, é dar o exemplo como é que um jovem com um capital, com uma habilidade, poder dizer a um outro irmão, amigo, colega,
A Frelimo é um partido que não se brinca, que a Frelimo é um partido, toma lá cuidado, esses gajos matam. Mano, uma vila, sua esposa, seus filhos, com todo respeito e admiração, eu quero te deixar uma mensagem, como deixei para muitos outros irmãos que eu fui mentor. O medo não leva a nenhum sítio. O medo é uma dose mortífera. O medo é fazer você de um retratado mental, uma pessoa dependente. Quando tu tens uma trigonometria e não és capaz de resolver aqui o que tens, então mostra a tua fraqueza de conhecimentos científicos básicos e fundamentais para poderes transformar o que tu tens numa grande máquina, numa grande coisa. Jovem, eu conheço-te fora da política, conheço-te da rua, conheço da vida. O teu estilo de espírito, de entrepreneur, de um jovem que é capaz de investir e desenvolver, é de admirar. Saíste numa relação de desastre e entraste numa relação com uma mulher, entraste numa relação de uma mulher que só Deus soube iluminar o caminho para aquela pessoa chegar a ti. E hoje és um homem com 2 pés no chão. Quer dizer que és um homem porque por trás de ti existe uma muralha, e essa muralha é essa mulher. Não é o partido, não é o que tu fazes, o que tu deixas, não. É o segredo que essa mulher tem de te fazer acreditar que hoje ou amanhã, com partido ou sem um partido, tu és capaz. E eu sei que és capaz. Já vi muita coisa que tu fizeste em momentos difíceis, em momentos que muitas pessoas não acreditaram em ti, muitas pessoas pensaram que tu eras um maluco. E eu fui uma daquelas pessoas que foi capaz de te dizer, meu caro Mavila. Falo disto como exemplo. Falo disto como exemplo para muitos jovens que andam por aí, que trabalham no aparelho do Estado e acham que o aparelho do Estado é o céu. O aparelho do Estado nunca foi um céu para ninguém. Tinha meu próprio tio, Ernesto Rizana Salamadane, você que é da Polícia da República de Moçambique, sabe de quem falo. Foi um grande chefe depois da independência em Chimoio, da PIC. Mas foi um amigo, um favor, que acabou com a carreira dele, com a vida dele, e acabou por morrendo com um ataque do coração. É triste. Uma pessoa que dá uma vida a um partido e acaba morrendo tipo lixo debaixo de uma mangueira. Então eu quero dizer, ser esquerdista é o erro que um ser humano tem, é ser escravo de uma causa que não dá benefícios. O único benefício que traz é a desconfiança. E não só desconfiança, cria um cenário de terror em todos os momentos, de desconfiança, de mal-estar. Vamos pensar todos juntos de uma maneira positiva. Enquanto eu estou aqui a viajar em direção a Berlim, para depois poder viajar para o Reino Unido, fazer reflexões conjuntas. O que é que vale a pena 49 anos de que fomos um chamado da formação do homem novo, e esse homem novo voltou-se escravo. Esse homem novo não tem valor numa sociedade. Pois, vejamos aqui onde eu estou neste presente momento. Muitos irmãos que vão assistir isto daqui da Alemanha, dos outros países da Europa, são testemunhos verdadeiros. O liberalismo econômico faz de cada um de nós fortes. Por quê? Cria a determinação individual. Aqueles que acham que têm que ser profissionais, que têm que trabalhar e têm que competir, e aqueles que acham
que o Estado tem que ser o seu servo. E são esses que vivem de rendas baixas, que não conseguem ir a um restaurante, que não conseguem comprar um sapato, que não conseguem... Não porque eles não querem, não são capazes de trabalhar e fazer, são, mas simplesmente porque na consciência deles, eles pensam que o Estado tem que lhes garantir fortuna. Esses são os pensamentos da esquerda, é aquilo que se chama a pobreza extrema do capitalismo. São pessoas que querem somente esperar para serem dados qualquer coisa. O que acontece hoje em dia na África do Sul, os jovens sul-africanos, principalmente as meninas, preferem ter um filho só para receber os benefícios do Estado, aqueles impostos de ação social, esses cupons para ir comprar comida, para fazer isto, não sei o quê. Na Inglaterra, que é um país capitalista, muitas das pessoas fazem o contrário. As pessoas o que é que fazem? Querem viver disso todo dia. Por isso que muitos estrangeiros veem a Inglaterra como um paraíso. Mas vamos falar dessa. Pois o comboio vai rolando e nós também vamos fazendo nossos comentários, as nossas observações do sucesso da nossa viagem. Pois bem, eu estava a querer explicar, por exemplo, as pessoas que gostam de ir muito para a Inglaterra viver da segurança social. Muitos da Frelimo, especialmente estão na casa de Moçambique, que viviam em Portugal, que são a tal bando terrorista, malabarista, que pensam que controlam nós, os de direita, os que pensam que ganharam, que venceram, mas não foram em nenhum momento capazes de sair à rua, ir a Trafalgar Square, ir ao Westminster. Essas instituições do Estado britânico levar o nome de Moçambique e representá-lo e denunciar o que de facto estava a acontecer em Moçambique. Porém, esses indivíduos em Portugal, no Reino Unido em específico, na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, há mais, muitos desses que vivem disso e depois passam anos e anos a viverem nisto. Quando vão para casa, dão a ilusão aos outros que aqui é o paraíso. Aqui não é o paraíso, especialmente aqueles que vão para a Inglaterra, que vivem na casa do Estado, que morrem frio durante 360 dias, comem mal, têm que ir ao Lidl, ao Aldi, sacrificam seus filhos a estudar em escolas que até são indesejáveis. Mas há filhos dessas mesmas pessoas que dão sucesso e recapitulam esse tipo de estilo de vida dos pais. Tem uma série de pessoas que eu posso falar nomes, já falei várias vezes, nem me importo, nem quero saber, porque é lixo. Então, é nisto que eu estou a fazer entender, eu quero fazer compreender o que é importante na vida. Na vida é importante acordar e ter uma função específica. Recordo-me muito bem quando eu nasci, quando eu era miúdo, em Equadala. Nós acordávamos de manhã e o meu pai saía muito cedo, às 5, às vezes 4 da manhã, e andava quilómetros e quilómetros, ia para Namajavira, para Pebane, ia para muitos sítios, Mujebas, Lugela, Taquane, não sei o quê. Às vezes chegou o tempo das minhas férias que eu ia com o meu pai. E muitas vezes o que eu via era, a gente parava em sítios que não tinha nada, não olhava para a direita, para a esquerda, porque que o meu pai parou aqui? E entrávamos no mato, andávamos 20, 30 metros, tinha uma casa. E o que o meu pai estava a fazer? O meu pai ia ver aquelas pessoas que trabalhavam para ele, se estavam bem, se dormiram bem, e se faltava alguma coisa, o que faltava, e depois também perceber as atividades que eles tinham, porque eram pessoas que iam para as florestas e procuravam das árvores, né? Árvores para cortar. O meu pai era muito a favor do proteger a fauna. Também saber se houve tiros, houve caças, e os tiros também era para saber a questão da guerra que havia na altura de libertação, porque o meu pai estava muito associado ao general Groveta. Poucas pessoas sabem dessa história,
Mas quem trabalhou na PIDE em Climane, quem esteve na polícia em Climane sabe disso, que meu pai era um grande comunista, para ser honesto. Mas um comunista diferente desses doidos, vairados, perdidos da cabeça. E que muito do apoio que a Frelimo teve na Zambésia saiu da Madeira da Zambésia. Mas quando eles ganharam a independência, o que fizeram da Madeira da Zambésia é outra história a contar. Mas enfim, você de Climane sabe o que eu estou a falar, sabe de quem eu sou filho. A gente estava falando do meu pai, quando ele dava importância e valor. Eu percebi agora com os anos todos, ele importava-se muito nas famílias dos seus empregados. E os empregados, principalmente o senhor Júlio, que era uma das pessoas que eu estive muito ligada, porque era um motorista basicamente mecânico do papá, sempre disse, depois do meu pai morrer, o teu pai era capaz de deixar de ir salvar um caminhão que estava enterrado, mas levar alguém para Namacura ou para Mucuba, ou mesmo ir a um sítio, ir a Nauela, ou ir ao Willi, que ele não tinha nada a ver com o caminho, ir buscar alguém porque está ferido ou porque está doente, está quase a morrer, e pôr num hospital, ter o tratamento básico. E isso é verdade. E meu pai fazia isso, quer dizer, meu pai tinha o caráter de um empresário. Meu pai foi, se vocês verem na revista Tempo, meu pai foi quem trouxe o parquet, a fabricação do parquet em Moçambique, nos anos 70, em Climane. Existe uma revista Tempo onde aparece meu pai a querer fazer a engenharia da produção de parquet, que era secar a madeira, que era tirar a umidade da madeira, e tudo isto está na revista Tempo. Isto não é um papo de moça sem papas na língua. Meu pai foi um industrialista, fez muitos investimentos e também muitas esculturas que aparecem na cidade de Climane, em certas casas, mesmo no próprio governo, ali em frente da Casa Bulha. Não, ele era um profissional, era uma pessoa que tinha paixão no trabalho, pelos seus empregados. Meu pai fazia questão que essas pessoas também beneficiavam-se daquilo que beneficiava a ele. Mas quando os anos passaram, meu pai morreu e tudo isto, a Frelimo veio, criou a Loja do Povo, criou isto. Eu sempre quis reviver com aquelas pessoas, ir visitá-los, não sei o quê. E recordo-me ter chegado na Macata, alguém ter me dito, não vai. Não vai porque a Frelimo anda a dizer que o teu pai era colonialista, que o teu pai era isto, que era ladrão, que lhes tratava mal. Mas eu fui a Marrogane, que é uma das áreas onde os meus avós vêm. E em Marrogane tinha lá um senhor que beneficiou-se muito, construiu uma casa, teve um trator, tinha uma chama de laranjas, cítrico. Meu pai ajudou, era um dos que ia capatazes, na altura diziam capatazes, que andava pelos matos, identificava as árvores, pintava, depois eles faziam os mapas. Meu pai ensinou a eles a identificar assim geologicamente, como foi também como meu pai descobriu. O senhor, havia um homem que não me recordo agora, minas no Gilé e tudo isso. Então meu pai também tinha habilidades, era um arquiteto, né? E ele conhecia como trabalhar com mapas de geologia, de identificação. E essas pessoas tinham esse tipo de educação cartográfica, como fazer um levantamento do mato, como os caminhões podiam aceder aos troncos, e como os tratores ir buscar os troncos para a beira da estrada, e onde buscar, onde carregar, como carregar, e tudo isto. Era um sistema de logística. Este era o meu pai. Mas depois da independência, eles criaram uma empresa chamada Mademo. A Mademo faliu por quê? Porque não tinha pessoas com as qualidades do meu pai, do Correia Mendes, do Sr. Conceição e tudo isso. Mas essas pessoas ainda existiam, continuavam a fazer os seus negócios, só que a Frelimo tinha a agulha no rabo, prendida. Não podiam fazer muito, mas eles também tinham que sobreviver, né? Então, é isso que eu quero vos dizer, a diferença de uma sociedade marxista-leninista e uma sociedade polarista de direita. É a independência, é aquilo que a gente vê na África do Sul, embora do ANC, na experiência mais próxima do moçambicano, da nova geração, a África do Sul é um exemplo. Zimbábue virou um desastre. A Zâmbia pode ser um exemplo também, embora que os chineses tenham um controle absoluto quase da Zâmbia, porque a Zâmbia voltou uma colônia chinesa agora. Independente de querem fazer mudanças,
castiga um chinês na Zâmbia, o governo cai em cima de ti, o chinês cai em cima de ti, quase que te mata. Você a dignidade africana não tem. É uma realidade da Zâmbia. Então, essas diferenças que nós vivemos aqui, muitos de nós vivemos aqui para a Europa, estamos aqui na Europa, são simples. É o poder de poder ter uma entidade individual e também de poder capitalizar os meus sonhos, os meus interesses na sociedade. Ser independente, ter uma linha de crédito em que tu decides o que queres fazer com essa linha de crédito, tem um limite, né? Consoante aquilo que tu ganhas, os teus salários, os teus investimentos, e fazes a tua vida privada, pagas o imposto do Estado. Enquanto a Frelimo tem medo que você seja dono de uma coisa como aquela que está ali, produza queijo, não sei o quê, ou seja, lá tenha uma casa assim. Para eles isto é uma ameaça, é um investimento privado, é uma ameaça. Por que é uma ameaça? Porque eles não têm as habilidades de criar algo de raiz. Quando alguém não tem uma habilidade de criar algo de raiz, sente-se inseguro, porque é imaduro. É essa imaturidade que nos levou a chegar a este ponto aqui, onde que o VM7 muito bem diz que Moçambique pode ser um Dubai do dia para a noite. Eu acredito que pode ser um Dubai porque eu trabalhei em Doha. Recordo no aeroporto de Doha, era uma base americana. Quando eu estava na universidade, no segundo ano, aqui na Inglaterra, não aqui estou na Alemanha agora, quando eu estudava na cidade de Londres, na South Bank University, eu fui fazer um apprenticeship. O meu professor era consultor e tudo, eu fui. E não, aquilo era uma base, aquilo era uma casinha, uma barraca com antenas, não sei o quê. E na altura, quando cheguei lá, começamos a transformar o deserto numa pista. Hoje é uma pista. Quantos moçambicanos, quantos estrangeiros, quanta gente trabalhou ali, e hoje aquilo é um paraíso. Não só fiscal, mas também em termos estrutural. Aquilo ali, em poucos anos, em menos de 3 anos, aquilo transformou-se. Então, é possível, nós temos condições, temos recursos, andamos por cima de recursos. Eles temem, eles não acreditam no princípio em que a lei é a mãe, é o segredo base e fundamental, como diz Karl Marx, que a contradição de valores e princípios é o que puxa o desenvolvimento. É um comunista, é o pai do marxismo, mas ele diz que a contradição é um fator fundamental do crescimento econômico. Está escrito no livro Capital, da edição Progresso, do ano 1980, editado para a República de Cuba, porque existe em espanhol, porque existe a versão para a Latinoamérica e existe a versão para Cuba, porque para Cuba era mais específica e mais ampla no contexto de uma tradução mais imperativa, mostrar o sentido e o valor e como é que isso é aplicar. Aquelas aulas que nós tínhamos às sextas-feiras de marxismo e leninismo, se você estudou em Cuba, depois tínhamos aquelas aulas de preparação militar de 15 em 15 dias. Então, é na reflexão deste princípio que Carlos Marx fala isto. Mas é do princípio de que a contradição aqui reflete num dos capítulos de Marx English em relação ao marxismo-leninismo, da versão da agência Novos para Cuba de 1979, na página 233. English diz assim: enquanto o proletariado não perceber a essência do trabalho, a produção não será do mesmo nível de uma sociedade plurista. O proletariado deve ser preparado e qualificado a perceber que o produto final é para ser consumido, evidentemente. Mas já que uma coisa que aqui que English
não soube interpretar que um produto para ser consumido tem que atrair, tem que convencer, porque nós temos olhos, cheiramos, percebemos, temos percepção, gostamos de desenhos. Eles só falavam de produto, quer dizer, você tira uma batata dali do terreno, ali da machamba, e pega na batata, põe em cima da mesa ou põe na panela assim e acabou. Não, a batata tem que ser limpa, preparada e apresentada, classificada. Esta batata de primeira, de segunda e de terceira. Na ideia de Marx e de Engels, não, a batata era só tirar, lavar, pôr num saco e a pessoa, o consumidor comprar, quer ou não quer, aquilo era aquilo. Isto é errado. Então é isso que eu estou já a tratar de fazer, entender o que é que eu faço, o que é que eu quero, o que é que eu penso e o que é que eu desejo. É o pluralismo, debater com várias pessoas, com todos, e perceber e ouvir e entender os golos comuns. E um dos golos comuns que eu tenho ouvido, tenho visto e acredito é que o manifesto de Venâncio é um manifesto em que comunga os interesses individuais do país, em que todos nós acreditamos nessa possibilidade. Porque por 49 anos as ideias de Marx e de Engels, que se planta uma banana, é só chegar, cortar o cacho, atirar num caminhão, chegar no mercado, atirar no chão, você compra ou não comprou, quer ou não quer, coma ou não coma, que se lixe. Basicamente foi isso que a Frelimo fez. O Mano Liwa, no vídeo que vocês viram anteriormente, ele explica isso, a importância de diferença e objetivos. Então, é nesta viagem, resumindo, concluindo, ou mais, a gente ainda vai continuar a conversar enquanto estamos aqui do andar do comboio, quando estamos entrando no avião, em que há necessidade de nós percebermos que a luta de Venâncio não é a luta de um egocentrista, não. Independente da circunstância do terreno político, onde que a Frelimo pensa que ganhou uma batalha. Não. A Frelimo não ganhou. A Frelimo, pelo contrário, continua a engrandecer o espírito da mudança. Com a brutalidade toda. Um exemplo, eu estive no país e vi a brutalidade em primeira mão, que é uma brutalidade cega. As forças de defesa e segurança ilegais, inconstitucionais, o próprio exército, estão a cometer crimes contra a humanidade, mas a comunidade internacional prefere fechar os olhos e calar o bico. Por quê? Lhes convém. Estão a tirar os nossos recursos a custo zero. E o que é que eles fazem? Endividam-nos e nos fazem o blackmail. Por isso que o país está nas circunstâncias que está. Fazem que tu contrais uma dívida e eles depois sabem que ali existe isto e eles veem, não, nós vamos explorar aquilo, menino, você dá-nos a licença, quer ou não quer, você nos dá a licença, a gente vai para... É uma formalidade, mas na realidade aquilo nós vamos fazer. Com formalidade, sem formalidade, a gente vai fazer. Por isso que você vê as companhias basicamente lá estão lixando para a inspeção do trabalho, estão assim pelas finanças, por tudo isto, porque aquilo já está tudo assinado e acordado. Os tacos já estão lá nas linhas de crédito para os filhos deles irem buscar carros de luxo ali, acolá, não sei o quê, e aquele carro de luxo que ele vai buscar, que era por exemplo $200 mil, na verdade aquele carro custa $1 milhão. E quem é que paga esses interesses altos? É você, sou eu. É aquilo que a ministra da Defesa veio descaradamente e teve a coragem, a ousadia de vir dizer que o país perdeu 600 e tal milhões de dólares naquele período de 90 dias depois das eleições. Se o país perdeu aquele dinheiro todo, por que é que a gente precisa
desses fundos colaterais, por exemplo, o dinheiro da USAID, que nós sabemos que o dinheiro da USAID era usado para caprichos individuais dos líderes da Frelimo, para viagens, amantes, nunca foi usado naqueles... Eu digo mesmo literalmente, Sua Excelência, Sou Embaixador dos Estados Unidos, o que o senhor escreveu e disse ao governo americano, se é verdade, porque foram suas palavras, que ia comunicar à administração Trump que que retirar esses fundos implicaria pérdidas e teria um impacto negativo dentro da sua organização, da sua embaixada, desemprego e tudo isto. Mas nós sabemos verdade que este dinheiro era um dinheiro para penetração de espionagem e contrapor os interesses americanos em Moçambique, não só econômicos. Nós sabemos que a presença da embaixada americana em Moçambique tem um interesse estratégico de inteligência, porque nós somos um país que temos uma costa bem larga e para além que há muito tráfico de muitas coisas, e uma das coisas é o vosso inimigo de coração. Até eu acho que é um amantismo entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu acho que a política é aquilo que nós chamamos amantismo, né? É um amor, um romance para só malucos verem. E vocês aprendem e sabem o que está a acontecer e controlam, têm um monopólio e tudo isto. Mas isso aí é política, e mesmo sendo eu, sendo qualquer pessoa, dependendo na nossa conversa, dos nossos interesses estratégicos, nos entendemos. E você teve essa coragem de tapar os olhos e querer nos iludir. Mas como é que você vai nos iludir? Se a Suécia, que é a Suécia, consegue comprar 3 ou 4 machibombos, pelo menos, para os jovens dos bairros pobres poderem vir à cidade estudar, para ir buscar, levá-los para casa. Os Estados Unidos não foi capaz, em nenhum momento de circunstância, com o dinheiro da USAID, ter investido na educação dos moçambicanos. Os programas que os Estados Unidos investem, a USAID investiu, foram programas de penetração de inteligência, foram programas de escuta, programas de querer saber como é que a demografia, como é as influências, como é que a nossa Moçambique funciona, como é que destruir a indústria moçambicana, quem é que está a fazer o que, não sei o que os interesses de dependência, foi de querer destruir crescimento para criar dependência do produto americano, né? Que é a exportação, que sai, vocês levam barato e nós temos que comprar caro. Por isso que Venâncio foi altamente penalizado de vir com uma política de direita, de querer criar umas condições de crescimento econômico em que a dependência seja relativa. O que estamos a ver, o que está a fazer a China na Tanzânia, linhas férreas, fazer circular a população de bens para o crescimento do país, independente da penetração dos seus produtos. Isso é capitalismo. Capitalismo, mas de uma maneira soft, enquanto os americanos preferem um capitalismo agressivo, absoluto, de pobreza absoluta, que o africano deve continuar a ser dependente completo. Porque isso é impossível, porque o mundo já mudou. Vemos as necessidades humanas que o próprio exército norte-americano precisa. Está a ver? Quando o Trump começa a fazer essas deportações, já vemos as deficiências. Para você poder entender agora isto, a importância que nós temos em termos de capital humano e crescimento de capital humano demográfico para poder sustentar a permanência do poderio militar americano à volta do mundo. A tecnologia já mostrou ser ineficiente. Na guerra da Ucrânia nós vimos que se não um ser humano por trás de um drone, o drone não é efetivo. Então há necessidade de um crescimento humano em África, mas também de uma maneira estratégica. É isto que a Frelimo falhou em 49 anos. Querer
criar conflito permanente para não deixar o crescimento demográfico, permanecer o país no estado quo com a infraestrutura que o português tinha deixado e não investir. É aqueles conflitos que vimos nas casas da CUP. Eu percebi aquilo que nós vimos na embaixada de certos países africanos, como da Zâmbia, que não pagavam rendas. Diplomatas de vários outros países que viviam em grandes casas de luxo, com grandes orçamentos em dólares, e não pagavam rendas às instituições do Estado. Enquanto as nossas embaixadas nos seus países são obrigatórias a pagar rendas e a pagar impostos. Não havia apoio recíproco. É isto que muitos de vocês não entendem, porque que esses países fizeram isto, porque vê a Frelimo muito dependente e que lhes favorece. Por exemplo, não haja dúvida, os Estados Unidos não devem não pagar quase nada em rendas, postos por terra, terrenos que foram concedidos para construir a embaixada dos Estados Unidos, a Rússia, tudo isso. E eles vendo que esse governo está à mercê deles, o que é que fazem? Protegeram. Mas há um custo humano que isso não pode explicar. Por isso que o comportamento de Portugal, quando Portugal vem estupidamente, descaradamente ao público e dizer vão apoiar o Podemos, meus irmãos, isto chegou até onde? Então, é disto aqui que eu luto. Que haja lei, que haja respeito, que haja igualdade, mas também que hajam termos de referência comuns para podermos coabitar numa sociedade. Não podemos ter uma sociedade que todos os dias você falou viva Venâncio, pum! Você pôs uma cabeça da CAD, pum! Você falou mal do senhor Chapo, pum! Você não quer aceitar uma ordem, pum! Você não quer fazer isto, pum! Então, não podemos viver numa sociedade que 49 anos é uma sociedade de conflito permanente e constante. Isso não é explicável. Mas bem, eu sou moço sem papel na língua. Enquanto aqui estamos a fazer a nossa viagem, vou tomar um copo de água, descansar um pouco e vamos continuar a nossa viagem. Assim que chegarmos a Berlim, vou-vos mostrar mais outros cenários e outras coisas. Também vamos conversar com as outras ideias. Vamos falar a seguir de outro assunto, outro tópico. A seguir.